O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, tão conhecido a nós, essa parábola do semeador, nos apresenta, de alguma maneira, 3 perigos para a nossa alma. Nós poderíamos até dizer 3 adversários da nossa alma. E não pensemos nós que são terrenos, que um é um terreno à beira do caminho, outro é o terreno pedregoso e o outro é o terreno cheio de espinhos que sufocam a semente. Mas que esses 3 terrenos, às vezes, eles estão presentes no nosso coração e que, dependendo do momento da vida, é com ele que nós nos defrontamos no nosso momento espiritual. Jesus, ele apresenta a parábola e logo depois ele a explica, ele facilita o trabalho para nós. Ele diz aqui: o semeador saiu a semear. O semeador é ele, e a semente é ele mesmo também, é a palavra. E a semente é a palavra. Pois bem, ele diz então que parte dessa semente é lançada à beira do caminho. O chão é duro, é o chão pisado, é o chão em que não foi
revolvido, o chão é duro, e as aves do céu vêm e tomam aquela semente, e comem aquela semente. E Jesus diz: essas aves do céu são o símbolo do diabo, que quando a palavra de Deus é lançada no nosso coração, se ela não for imediatamente acolhida, o diabo vem e rouba esta palavra do nosso coração. Por quê, meus santos? Porque o diabo sabe muito bem, para ele, o estrago, né? Estrago para ele, para nós o benefício, a graça, a maravilha. Mas o diabo sabe muito bem o estrago que faz a palavra de Deus numa alma. Isto é, quando alguém se abre para Deus, a transformação começa a acontecer. Mas abrir-se para Deus aqui não significa simplesmente ouvir a palavra de Deus com ouvidos humanos, mas ouvir a palavra de Deus, acolher a palavra de Deus com o desejo de levá-la a sério, acolher a palavra de Deus como de fato ela é, palavra de Deus que vem para transformar a nossa vida, acolher a palavra de Deus que vem para transformar o nosso viver, e não apenas você acolhe a palavra de Deus para conhecer mais a respeito das coisas de Deus, porque existe esse perigo de cristãos, de católicos, que vêm à igreja, que ouvem homilias, palestras, cursos, mas eles ouvem homilias, palestras e cursos porque eles querem saber mais. Ora, isso aqui é o segundo aspecto, que não é mau, é bom, mas o primeiro motivo que deve levar você a querer ouvir a palavra de Deus, homilias, palestras e cursos, é para transformar a sua vida. Mas se você ouve apenas como quem quer, por mera curiosidade espiritual, o seu coração é esse chão batido, que a semente cai, mas não penetra, e o diabo vem e rouba aquela palavra do seu coração. Por quê? Porque o seu coração não a acolheu de verdade. Santa Teresa d'Ávila, ela diz, né, que quando uma pessoa, quando uma alma resolve se colocar em oração, as portas do inferno se abrem contra ela, porque o diabo sabe muito bem do que a oração é capaz. Então, quando você está até mesmo aqui na missa, ou acompanhando pelas redes sociais, já existe a tentação para que de alguma maneira, por algum motivo, você se disperse e você não acolha aquela palavra na sua alma. Então, esta ave do céu, o diabo, ele está sempre pronto a levar, a tirar esta palavra do nosso coração, mal ela é lançada no terreno, no seu terreno espiritual. Então aqui, essa primeira atitude, claro, pode ser que infelizmente haja, e infelizmente há pessoas que estão sempre nessa situação, isto é, pessoas que estão sempre com o coração duro, pessoas sempre que estão com o coração impermeável, né? É como que é quase que uma rocha, a água, usando aqui uma outra imagem, a água bate e escorre, ela não penetra na rocha. Então o seu coração está tão endurecido que a semente é lançada e ela quica, né, no seu coração, não é de maneira nenhuma acolhida. Então é claro, quando o coração está assim, se o coração for assim, o diabo com facilidade ele arranca aquela palavra, aquela semente do nosso coração. Então este é o primeiro adversário, o diabo,
que é claro, Ele está sempre, isso com todos nós, porque se você vacilar, se você não estiver inteiro, se o sacerdote não estiver inteiro na Santa Missa, ele a celebra no automático. Se você não estiver inteira no seu terço rezado, você reza o terço no automático. Se você não estiver inteiro na sua Lectio Divina, você fará apenas uma leitura espiritual e não a Lectio Divina de fato, porque você não acolheu aquela palavra, você não ruminou aquela palavra, então você fez a Lectio Divina no automático. Se você não estiver inteira na Santa Missa, você estará de corpo presente, você vai estar apenas no automático e não de fato presente, com o coração aberto para ouvir a palavra e acolher a palavra, para participar. Aqui eu me refiro apenas à palavra, mas nós também poderíamos com toda a propriedade aplicar o que? Para receber Jesus na Eucaristia. Existem pessoas que recebem Jesus na Eucaristia em estado de graça, mas tão no automático que o corpo de Cristo não exerce naquela alma todas as, digamos, as influências, não tem a incidência que teria, porque ela é chão batido, é um coração endurecido, porque não acolhe aquilo que Deus o manda. Então, como o diabo é um adversário incansável, ele está sempre à procura de um coração desatento, para que ele roube aquela graça, a palavra, o sacramento. Quantas pessoas se converteram simplesmente em ver algo espiritual? Quantos santos, quantas pessoas falam que iam, por exemplo, para ver os santos rezarem? Quantas pessoas viram aqueles santos rezando, mas algumas estavam tão abertas que só o fato de verem o santo rezando, aquilo lhes tocava o coração. Pois bem, então este é o primeiro adversário, o diabo, que ele quer roubar a semente dos corações desatentos. Então, atenção, acorda tu que dormes, vigia, está atento, porque Deus, eu não quero perder Deus, como diz Santo Agostinho, eu temo o Cristo que passa, isto é, eu tenho medo que Cristo passe e eu não veja. Por quê? Porque desatento, não por culpa de Cristo, porque desatento, porque endurecido. Segundo, terreno que de alguma maneira se torna propício à ação deste segundo inimigo da nossa alma, é o terreno pedregoso. A semente é lançada entre as pedras e Jesus, ele dá a interpretação deste terreno pedregoso. Ele diz, versículo 13, Lucas capítulo 8, versículo 13: os que foram lançados sobre as pedras são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Olha aqui, eles acolheram, o diabo não conseguiu arrancá-la do coração deles. Eles estavam atentos, a palavra entrou, não era chão batido, teve alguma profundidade, porque, repito, o diabo não conseguiu, as aves do céu não conseguiram tirar aquela semente. Só que, repito, que diz nosso Senhor, os que foram lançados entre as pedras são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra e a acolhem com alegria. Isso aqui é interessante. Existe uma certa boa vontade. Não é que eles simplesmente acolheram. Eles acolheram
com alegria. Por isso, meus santos, que isso deve nos fazer assim, pensar tanto, porque às vezes nós de uma maneira muito leviana, né, dizendo, não, imagine, eu já estou salvo, porque você percebe que existe uma certa predisposição na sua alma para Deus, mas cuidado, calma aí. Então esse segundo terreno, eles acolhem com alegria, mas eles não têm profundidade, eles não têm raiz, eles são de momento, eles acreditam no momento, mas na hora da tentação, eles voltam atrás. Então, enquanto o primeiro inimigo é o diabo, agora o segundo inimigo é você, é a sua carne, são as suas limitações, é a sua fragilidade. Então você tem uma certa boa vontade em acolher a palavra de Deus, mas quando vem a dificuldade, porque afinal de contas, meus santos, nós somos um bando de egoístas. Ah, padre, mas essa situação, ela é para todo mundo? Não, imagine, uma pessoa que já evoluiu na santidade, graças a Deus, ela já se desvencilhou dessas limitações e já se libertou desses inimigos. Ela já é livre para amar e servir a Deus. Mas infelizmente a grande maioria se encontra ainda nesses níveis, nesses estágios. Então, um bando de egoísta que não quer amar, porque amar significa sofrer, amar a Deus significa sofrer, amar a Deus significa morrer para mim mesmo e para as minhas vontades, e eu não quero, e você precisa reconhecer isso. Você precisa fazer até um exercício espiritual diante de Deus, se olhar no espelho e dizer, eu sou um egoísta, eu não quero amar, eu quero apenas a minha vontade, eu não quero me renunciar a mim mesmo. Mas não fique aí, mas imediatamente volte os seus olhos para Jesus, diga, Senhor, me dá graça de te amar de verdade, Senhor. Me dá graça, Senhor, de ter um coração que ame. Eu não quero ser essa egoísta, preguiçosa, covarde, que na primeira dificuldade desanima, que na primeira provação de me amas ou não me amas, eu já enfraqueço e quero entregar os pontos, porque isso muitas vezes é até um segundo estágio, é aquela pessoa que, tá bom, ela passou, esqueci o nome que se dá, aqui se diz rastelo, né? Quando você vai, isso, lembrei, mas no Nordeste é ciscador, você pega o ciscador, o rastelo, e você agrediu a terra, você rasgou a terra, para que ela colha essa semente, ok, mas só que você rastelou bem de leve, não tem muita profundidade, então você precisa ainda, meu santo, morrer para você mesmo, e esse é o inimigo mais difícil, porque enquanto você não evoluir de verdade, no amor de Deus, na santidade, na amizade com o nosso Senhor, você sempre vai procurar aquilo que é mais agradável e fugir daquilo que é mais difícil. É o princípio, busca o prazer, foge da dor. Busque o que é mais fácil e fuja do que é mais difícil. E nem sempre, e quase sempre, o mais fácil não é o caminho de Deus, que o caminho de Deus é a porta estreita. E esforçai-vos por passar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão. Não é que não vão passar pela porta estreita quem não tentar, haverá quem tente, mas não tentou o suficiente, não foi perseverante, não lutou contra a sua carne, não lutou contra si mesmo, foi de momento, isto é, e nós sabemos muito bem que há momentos em que nós estamos, misericórdia, pegando fogo,
de unção, de generosidade, de abertura espiritual, de desejo de rezar. A gente quase que toca em Deus, né? Um Deus palpável quase. Deus está muito tangível. Só que há momentos em que uma certa aridez nos visita e nós precisamos ali naquele momento dizer: Senhor, eu estou contigo e do teu lado eu carregarei a minha cruz. Haverá momentos em que amar a Deus não será tão gozoso, não será tão agradável aos nossos sentidos, e nós precisamos naquele momento dizer: Senhor, é um casamento espiritual, é na alegria e na tristeza, é na saúde e na doença, é um casamento espiritual, é uma aliança espiritual. Então não vou, Senhor, com a tua graça, eu não vou te abandonar. Me ajuda, Senhor. Faz com que essas minhas raízes se finquem ainda mais na terra, para que eu não te abandone, Senhor. Para que venham os vendavais da vida, mas eu ali, fincado em Deus, ancorado em Deus, e posso até balançar, mas dele não saio. Então, pedir a Deus essa graça. Mas saiba, não é romântico, você sabe muito bem, isso vai custar, isso vai exigir mortes de realidades dentro de você, mas se você perseverar, você vai experimentar uma alegria tão grande de ter amado a Deus na tristeza, na doença, na dificuldade, no vale de lágrimas. Deus não decepcionará você, e você verá já aqui neste mundo quão bom, quão agradável e quão felizes, quão bom, quão agradável é servir ao Senhor, e quão felizes são aqueles que o servem, que o seguem. Vem agora então o terceiro terreno que é o terceiro inimigo da alma, terceiro adversário. Outra parte caiu entre os espinhos, e Jesus diz: quem são esses que acolhem a palavra entre os espinhos? São os que ouvem a palavra, tem até um pouco de profundidade, não é um terreno, não é o chão batido, não é um terreno pedregoso que não tem raiz e na primeira dificuldade já desanima. Não, passou o tempo, mas com o passar do tempo, está aqui, com o passar do tempo. Mas padre, quanto tempo é este com o passar do tempo? Meu santo, enquanto você não crescer na santidade, isso pode durar infelizmente a vida inteira. Isso pode durar a vida, não deveria, porque se você progredir, repito, um santo de sétima morada, não tem mais isso. O coração dele não é terra batida, nem de longe, o coração dele não é um terreno pedregoso, e no coração dele já não tem mais espinho, porque ele já foi purificado. Mas infelizmente existem cristãos que não se deixam arar, né, docilmente por Deus, e o seu coração não é arado, não é trabalhado, a sua terra não é arada. Então esse tempo pode durar a vida inteira. Com o passar do tempo, aqueles espinhos que antes foram, você os aceitou, com eles conviveu, porque eles estavam pequenininhos, nem incomodavam tanto. É aquele cristão que tenta de alguma maneira flertar com o mundo, né? Ele é cristão, ele é católico, mas ele flerta com o mundo, e hoje é uma coisinha pequena, muito discreta, não é nem pecado, e se for pecado, você diz na sua consciência que pouco ama, é um pecado venialzinho, não tem nada não, tem, mas ele diz, nada não, e os espinhos vão crescendo, e com o passar do tempo, aqueles espinhos sufocam aquela semente
que já tinha germinado e virado uma plantinha. Aquele que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. Percebeu? A semente caiu, a semente germinou, a plantinha começou até a crescer, mas não virou uma planta frondosa. Por quê? Porque os espinhos vieram e a sufocaram. Esse terceiro inimigo é o mundo. O primeiro inimigo foi o diabo, as aves do céu. O segundo inimigo, eu mesmo, né? Diante das minhas dificuldades e provações, eu desanimei. E o terceiro inimigo é o mundo com os seus atrativos, segundo Jesus, com aquilo que ele nos apresenta, e eu me ocupo com as preocupações, com a riqueza e os prazeres da vida. Então, meus irmãos, diante desta palavra, nós devemos nos perguntar: que tipo de terreno eu estou sendo? E talvez no terreno do seu coração haja essas três realidades: uma realidade dura, chão batido, uma realidade de acolhimento da palavra bem superficial, e outra realidade de querer conciliar o inconciliável. Isto é, aquele cristão, aquele católico que acha, né, que existe católico light. Católico é católico, não tem, nem é católico radical. Se ele for católico radical no sentido negativo, não é católico, é um desequilibrado. Católico é católico. Então não existe nem católico radical, nem católico light. Da mesma maneira que o católico light, na prática, é um pagão transvestido de católico, o católico radical é um desequilibrado transvestido de religioso, que não tem a caridade de Cristo. Então católico é católico. Então quando você, neste caso aqui do terceiro terreno, é aquele católico que quer flertar com o mundo. Ele, com muita facilidade, ele lida com as coisas mundanas, sem perceber que isso vai sufocar o seu coração. Não, mas eu vou à missa todo domingo, padre. Eu rezo o texto todos os dias, padre. Eu tenho imagem de Nossa Senhora, eu faço novena, estou fazendo até a quaresma de São Miguel. Mas, né, você assiste aquelas séries que você sabe que não agrada a Nossa Senhora. Você sabe. Você veste aquelas roupas e escuta aquelas músicas. Você não tem combatido o seu namoro. O seu linguajar não é adequado. Você frequenta, agora com a pandemia, né? Acabou a festa, né? Mas quando não tinha, você frequentava as festas, os shows tão mundanos que você diz: mas eu gosto tanto daquele cantor sertanejo, e eu vou lá para aqueles shows em que a prostituição e o alcoolismo e as drogas rondam ali, e está ele ali. Mas no domingo eu vou à igreja. Quer dizer, ele está flertando com o mundo. Mais cedo ou mais tarde, esses espinhos o sufocarão, e ele abandonará a Deus e se entregará ao mundo. Rezemos, meus santos, peçamos a Nossa Senhora, aquela que nunca foi chão batido, aquela que nunca foi terreno pedregoso, e aquela que os únicos espinhos que nela houve eram os espinhos da coroa de Cristo. Eram os espinhos os espinhos de amor, não espinhos de pecado que sufocam a ação da graça no nosso coração. Peçamos que ela nos ajude para que sejamos terrenos bons, que dão fruto, e dão fruto na perseverança. A palavra está aqui, na perseverança. Então não queira, já vou terminar, já ia terminar, mas eu esqueci disso aqui que eu ia dizer. Eu vou dizer então. Não esqueça, os frutos são dados na perseverança. Você começou a quaresma de São Miguel? Eu pergunto, de verdade, diante de Deus, o que é que impede você de continuar? Apenas a preguiça de dormir mais um pouquinho? Você está vendo que está sendo bom para a sua alma.
Então persevere, seja generoso, diga: não, Senhor, eu vou perseverar, eu vou criar raízes, porque provavelmente você deve estar aqui nesse segundo terreno, sem muita raiz, está começando agora, nesse caminho de generosidade. Vamos lá, porque só vai dar fruto, e frutos abundantes, aqueles que conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Que a Virgem Maria nos ajude a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.